Irmãos queridos, boa noite. Já estou aqui, hein? Boa noite a todos. Boa noite. Pepe, já coloquei você como anfitrião. Pepe, tá me ouvindo? Será que... Pepe, tá ouvindo? Tá por aí? Podemos começar e partir logo para a primeira questão? Então, alguém tem alguma questão para apresentar? Só um minutinho, Antônio. Todos ouvindo agora? Sim. Eu estou te ouvindo. Vai ter gente entrando. Só um instantinho, tá? Porque só mais 2 minutinhos. Tem muita gente entrando aqui para admitir todo mundo, por favor. Tá bom. Tá, obrigado. Valeu. Pedir o pessoal que não for perguntar agora, por favor, muta aí, para deixar aqueles que forem perguntar à vontade, tá bom? Então, quem não for perguntar inicialmente, faz um favor, dá um mudo aí no seu microfone um instante. Quem for perguntar, começar, já fica aberto. Mas quem não for, só para não embolar, pessoal. Por favor. Só mais um minuto, nós começamos. Adriana, o seu está aberto. Você vai perguntar, então já pode começar, se você for a primeira. Fique à vontade. Ok. Está aberto aí, pessoal. Começou. 8h10, boa noite para todos mais uma vez. Sejam bem-vindos à nossa aula do Zoom. Deus abençoe de todo mundo. E vamos lá. Antônio está aí já à vontade para responder. Quem for perguntar, desmuta aí.
ninguém me mandou perguntas hoje. Então, eu não sei se alguém quer perguntar, porque eu não recebi. Já que está todo mundo em silêncio, eu vou iniciar. Boa noite. Boa noite, estão me ouvindo, né? Todos. Sim, querido, à vontade. Hoje o tema é livre, só para eu ficar por dentro. Semana passada estava doente, não participei. É livre hoje o tema? O tema sempre é livre. Sempre é livre. Agora, é claro que a prioridade é os irmãos tirarem suas dúvidas, né, sobre as aulas que foram dadas, mas toda pergunta é bem-vinda. Certo. Eu ainda estou sem acesso às aulas, então não vou perguntar a respeito das escrituras, mas fora não estou acompanhando o conteúdo. Eu queria perguntar ainda uma explanação um pouco sobre como a gente deve entender, quando a gente lê as escrituras, sobre escândalo. Eu acho que eu perguntei algumas semanas atrás, mas eu acho que a gente estava eufórico com alguns escândalos que tem, de fato escândalo, né, que tem acontecido na nossa república. E aí eu queria, assim, né, se um pouco de contexto bíblico, né, assim, de como é que se encaixa mesmo, como a gente deve entender quando as escrituras tratam de escândalo, assim, com exemplos práticos, e porque eu acho que se confunde muito, né, no nosso cotidiano o que seria escândalo. Ou também posso eu estar errado, de fato, na minha percepção de escândalo. E eu queria uma explicação melhor, assim, para coerência. Uhum. Oi, gente querida. Estou aqui entrando no vídeo. Olha, o escândalo, isso é da vida, né? Então a gente não tem que ficar surpreso com nada, né? Quando eu vejo pessoas chocadas com a igreja, assim, se dizendo escandalizadas, dizendo que não esperava encontrar isso, jamais, no meio do povo de Deus. Olha, o que eu tenho a dizer é que nós não fomos enganados pelas Sagradas Escrituras. A Bíblia declara que seria assim. Nós não temos que esperar encontrar nesse mundo lugares santos, sabe, sem tentações e contrariedades. Não existe isso. E toda igreja local é um corpo misto. Ela é formada por filhos da luz e filhos das trevas, por convertidos e pessoas que não se converteram. Então, é da vida da igreja, do cotidiano da igreja, o escândalo. Tá? Porque há entre nós pessoas que não nasceram de novo. Há entre nós pessoas também que pararam onde começaram, são crianças na fé. Tá? Crianças no mau sentido, diferente daquele que nos é apresentado por Cristo, que fala de humildade e não de insensatez. Bom, nós somos chamados por Cristo a, nessas horas, a tratar o ofensor com amor, com graça e sinceridade. Se o levarmos ao arrependimento, ganhamos o irmão. Se o irmão resistir à voz da repreensão, olha, o Cristo de amor nos ensina a não mantermos comunhão com ele, porque assim deixaremos de ser sal da terra e luz do mundo. E agora nós estamos convivendo no Brasil com o mega escândalo da aliança de igrejas com o presidente da República, né? E desses que mantêm uma aliança com ele se mantendo calados diante dos absurdos que ele profere e faz. Né? Isso é um mega escândalo. Está fazendo muita gente tropeçar. O duro é quando tomamos conhecimento do fato de que pessoas estão assim atônitas com a igreja em razão de verem os cristãos se comportando como se não fossem, e outros até mesmo dizendo, estou falando de pessoas que não são cristãs, quer dizer, mas que têm uma ideia do significado da mensagem de Cristo, que é uma coisa que está assim na cabeça dessas pessoas,
associada à palavra amor. Quando essas pessoas veem cristãos se comportando de modo odioso e defendendo a violência, incensando o estado de exceção, sabe? Entre outras práticas mais, essas pessoas então ficam confusas. E algumas são capazes de até mesmo declarar: é certo que esses pregadores estão errados, embora não sejam cristãs. Essas pessoas estão, portanto, certas de que a interpretação que esses pastores fazem das Sagradas Escrituras só pode estar equivocada, que vai de encontro a tudo aquilo que foi ensinado por alguns dos melhores cristãos que passaram por esse planeta, como Francisco de Assis, como Martin Luther King, sabe? Como outros personagens da história da Igreja, né? que com suas vidas e mensagens enfatizaram esse amor que procede da pessoa de Cristo. Eu tenho por lema também, gostaria de concluir aqui a minha resposta, eu tenho por lema, na minha vida, no meu ministério, tratar pecados públicos de modo público e pecados secretos de modo secreto. Eu jamais exponho a vida de irmãos que cometeram pecados que só eu e uns poucos sabemos. Então, eu prefiro discipliná-lo, né? Essa coisa se dá claro no contexto de uma igreja local, de uma forma discreta, de modo a não expor a sua vida. E, às vezes, até dissuadindo de falar da sua ofensa, sabe? De confessar a sua ofensa, que muitas vezes uma das partes ofendidas, quer dizer, uma das partes contra quem ele pecou, não tem noção do que foi feito. E, em não poucas ocasiões, eu estimulo o irmão a guardar com ele próprio a ofensa praticada. Ele pode passar uma informação para a pessoa com a qual ele quer ser sincera, que pode arruinar a sua vida psicológica. Então, nós podemos usar a verdade para esmagar pessoas. O escândalo, ele de fato, ele está ligado. Tem algum microfone aberto aí? Do Mário. Perdão, já era do Mário, mas eu já consertei. Obrigado. Então, Antônio, assim, realmente o escândalo está ligado ao pecado, né? Então, não é nada de você falar ou você fazer algo que não é errado, mas escandaliza. Então, como que a gente interpreta aquele texto de Paulo quando ele diz assim: se comer carne escandaliza o meu irmão, então eu não como carne? Como que a gente contextualiza esse texto nos dias atuais, Antônio? Você tem diferentes tipos de escândalo, né? Porque escândalo é aquilo que faz com que a pessoa experimente um desapontamento com relação à sua vida e observe em você um comportamento que pode levá-la, ou até mesmo a leva a tropeçar, que faz, portanto, com que sua vida espiritual seja afetada, em razão dela ter depositado expectativas em relação ao cristão que não foram correspondidas por ele. Agora, esse escândalo pode haver uma prática que eu chamaria de egoísta por parte do cristão, que faz com que ele se aferre à sua liberdade em detrimento da consciência do irmão na fé. Então, ele julga que ele é livre, que, por ser livre, ele pode praticar aquilo que vai levar o seu irmão a tropeçar. Então, aí faltou amor. Porque o reino de Deus, diz o apóstolo Paulo, não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Agora, ele pode também causar um escândalo por ser livre naquelas áreas em que a fé cristã pede que ele seja livre.
e que ele não ceda à pressão de pessoas de uma mentalidade mais legalista, sabe? Então, por exemplo, o apóstolo Paulo viveu esse escândalo quando ele resistiu fortemente à pressão dos judaizantes sobre os gentios que se converteram à fé cristã no primeiro século. Então, eles queriam que os homens se circuncidassem, o apóstolo Paulo falou, sem chance. Nós não vamos voltar a Moisés, e se nós cedermos, nesse ponto, o cristianismo deixará de ser cristianismo e passará a ser judaísmo. Sabe? Há também o escândalo do exercício de um ministério profético que denuncia iniquidades que não são percebidas pelos membros da igreja. Então, há momentos que o servo de Deus, a serva de Deus, o profeta, tem que falar aquilo que vai causar escândalo. E vai causar escândalo porque as pessoas desenvolveram uma forma de ver a vida que precisa ser confrontada. E, às vezes, uma confrontação que faz com que aquele que desenvolveu uma mentalidade, uma visão do cristianismo estapafúrdia, veja como pecaminosa a atitude que nada mais representa do que a pura manifestação do cristianismo autêntico. Nesse sentido, Jesus foi bem progressista. Jesus escandalizou muita gente. Na verdade, a vida de Jesus foi um constante escândalo, porque era um modelo de espiritualidade, naqueles dias, que tornava a vida de Cristo intragável, sabe? Em razão de uma mensagem, de uma forma de viver que representavam a desconstrução de um modelo de espiritualidade patológico. Então, nessas horas, você não tem que ter medo de escandalizar. Por exemplo, não é ideia fixa minha, não, mas eu acho que a gente tem que tocar nesse assunto, nós estamos no miolo do furacão. Eu sei que eu tenho escandalizado muita gente no país com as minhas posições sobre a aliança que a igreja fez com o Bolsonaro. Mas eu não perdi uma noite de sono, sabe? Eu cheguei à conclusão que eu precisava falar. E é claro que, ao falar, o que escandalizou alguns serviu de consolação para outros, que se sentiram profundamente representados ao verem um irmão na fé pregar aquilo que essas mesmas pessoas que foram consoladas acreditam. Ok? Uma outra pergunta? Sim, Antônio. Paula, pode desmutar e perguntar, por favor. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Antes de fazer minha pergunta, se o senhor me permitir, eu queria fazer um comentário sobre a pergunta do... Eu não sei pronunciar o nome dele. É Pedrilson, é isso? Pedri. A gente chama ele de Pedri. Pedri, vou chamar você de Pedri. Esse versículo que você citou, se a carne escandalizar o meu irmão e tal, eu não como carne, eu tive uma experiência, alguns anos atrás, onde eu fui muito ferida pela igreja, e eu fiquei 40 dias, não sei por que 40, mas eu fiquei 40 dias ausente fisicamente da igreja. E eu tinha um trabalho de liderança lá dentro. Então, mesmo eu não indo aos cultos, eu continuava desempenhando meu papel na minha liderança que eu tinha lá dentro. E aos 40 dias, sei lá, quase 40 dias, eu fui repreendida por Deus e eu deveria voltar. E o Senhor falou ao meu coração exatamente o que você citou aí. Muitos são fracos na fé. Eu era uma pessoa referência dentro da igreja. O meu afastamento físico dos cultos podia abalar a fé em construção de algumas pessoas, porque, inclusive, eu dava aula para elas nesse trabalho que eu fazia. Então, eu voltei para a igreja, fiquei lá ainda mais uns 6 meses, quando daí eu me desliguei, mais ou menos em fevereiro do ano seguinte, né? Então, eu entendi esse versículo na minha vida como isso que eu estou te falando aqui. Eu experimentei isso, porque isso podia gerar escândalo para os fracos na fé. E eu voltei para a comunidade, com muita dor, mas eu voltei. E fiquei lá ainda uns 7 meses. A minha pergunta é a seguinte... Obrigado, Paulo. Obrigado, viu? De nada, imagina.
Pastor Antônio, eu queria saber, o senhor já citou várias vezes, eu tentei olhar isso na internet, não achei nada decente. O que é a realidade última? Eu queria entender isso. O conceito de realidade última é que você se depara com vários níveis de realidade. Então, aquilo que se lhe afigura real para os seus sentidos, né? Então, nesse momento, nós estamos nos vendo, né? Esse é um nível de realidade. O outro nível de realidade é aquela dimensão do mundo real a qual eu tenho acesso apenas quando os meus sentidos se tornam mais aguçados por conta da utilização de alguma tecnologia. Então, uso um binóculo, uso oh, meu Deus, um telescópio e passo a ver coisas que eu não conseguia ver a olho nu. Isso é uma outra dimensão. Então, tem também a dimensão das partículas atômicas, das partículas subatômicas e tal. E você tem a realidade do que deu em seja tudo isso, do que fez com que tudo isso viesse à existência. A realidade última, a base de tudo que foi criado. Quer dizer, uma vez eu tentei explicar isso para jogadores de futebol, na casa do Bebeto, aquele que foi tetracampeão. Estávamos lá e eu tentei explicar o sentido da criação, do livro de Gênesis, o que a Bíblia quer falar sobre a necessidade de termos no universo um ser que tem em si o poder de ser, porque o nada cria. Então, eu usei uma partida de futebol. Está lá a bola rodando, né? Agora, a questão nós estamos lá vendo o jogo aos 30 do segundo tempo, e a bola encontra-se na ponta esquerda, nos pés lá do jogador X. A questão é quem deu o pontapé inicial nesse jogo, quem deu o primeiro toque na bola, quando que a bola começou a se movimentar. Então, a realidade última tem a ver com os gregos falavam sobre isso, né? O movedor inamovível, aquele que move todas as coisas, mas ele mesmo não é movido por nada. Então, é o que está. Então, a realidade última é essa, é o fundamento de tudo o que foi criado. Então, qual é a realidade última? Aí, em filosofia, a realidade última pode ser uma energia impessoal, sabe? Então, a realidade última pode ser a matéria, a realidade última pode ser a energia, a realidade última pode ser impessoal. Para nós cristãos, a realidade última é o Pai de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Amém. Aleluia. Obrigada, pastor. Amém, Paulo. Meu Deus, que maravilhoso poder falar isso, né? Que maravilhoso poder dizer que a realidade última é o Pai. Louvado seja o seu nome. Pessoal, hoje vai ter que ser por conta de vocês, eu não tenho as perguntas, então quem quiser falar, só desmutar ou levantar a mão para poder fazer a pergunta, tá bom? À vontade. É sempre importante também muita objetividade nas perguntas, que os irmãos eles ficam aflitos em ouvir a pergunta e em seguida a resposta. Né? Vamos lá, Joyce. Pedri já foi. Aqui, para mim, não tem nenhuma mão levantada. Edu, podem levantar. Ou podem falar direto até. Só uma pergunta. Como ninguém está falando nada, eles faziam uma pergunta. Como é que foi entre os seus amigos e as pessoas com quem você se relaciona? Aí estou falando para o grupo, né? Como é que foi lá o negócio da entrevista lá e tal? Foi polêmico, deu dor de cabeça. Eu fiquei surpreso, que eu esperava mais retaliação, né? E não houve.
não houve na extensão que eu esperava, exceto um líder famoso aí que falou que eu não sou crente. Mas o restante foi muitas expressões de amor. Eu tive a impressão que muita gente viu a entrevista, né? Parece que no meio evangélico ela se espalhou. O que vocês acham? Pastor Antônio, como eu não tenho convivido com gente muito contrária, então as pessoas do meu relacionamento simplesmente amaram, né? Toda a sua Que fala, bom. concordam e tal. E gente que pensa muito diferente, eu não tenho tido essa pauta com as pessoas, porque é muita agressividade e muito machucado, inclusive pessoas da minha família. Então, eu não sei a opinião deles, não é uma coisa que a gente dialoga, mas quem está comigo ouviu a sua entrevista e achou bastante Que pertinente, bom. maravilhosa, e estão do seu lado. Que bom. Parece que alguém levantou a mão aí para fazer pergunta, André, né, André. Então tá, prioridade são as perguntas dos irmãos, não a minha. Era só um Vamos lá, comentário, pode. pastor. Boa Valeu, André. noite. Era só um comentário em relação à sua pergunta mesmo. Eu compartilhei com algumas pessoas, né? E eu comentei isso até no grupo, né? Que minha cunhada não é cristã, é psicanalista, e ela tem muitas críticas ao cristianismo, né? E ela ficou realmente muito impressionada, elogiou bastante, Que e bom. eu acho que a repercussão foi boa, inclusive no meio não cristão. Mas eu tenho a impressão de que os cristãos mais conservadores, eles não assistem o Bial, né? Eles já têm rixa com a Globo, rixa com o Bial, rixa com o senhor também. Então, eu não tenho repercussão dessa parte. Mas, inclusive, eu mandei para minha mãe, que compartilhou com amigas dela, minha mãe é professora, né? Amigas da escola onde ela trabalha. E todo mundo que assistiu e deu retorno para ela falou muito bem, assim. Então, acho que no Que meio bom. não cristão, a repercussão foi muito boa. Eu Graças a acho que, na Deus. verdade, talvez seja mais importante essa repercussão, né, do que a repercussão entre os conservadores de fato, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Mas era só essa minha participação. Vou baixar a mão aqui já. Tá bom. Mário, pode ir, querido. Boa noite a todos. É só corroborar com o irmão que a entrevista assim entre as pessoas que não concordam ou discordam, os mais conservadores, a gente começou a receber uma enxurrada de entrevista do Bial, segundo eles, enaltecendo drogas e esse tipo de coisa. Mas quantas pessoas que têm o mesmo entendimento que o pastor Antônio Carlos, como eu, minha esposa e alguns amigos, a verdade é cristalina e não pode ser mudada, né? A gente não tem escama nos olhos e repercutiu. E aquelas coisas, as espetadas, vêm de todos os lados. Aí começaram a botar uns vídeos da Rita Lee, que transportou não sei o quê, Bial enaltecendo outras coisas, para tentar, de alguma forma, denegrir inversamente, não atacando a entrevista, mas eu recebi muito vídeo de pessoas que discordam, né, da gente, e eu repliquei umas partes da entrevista no Face. Graças a Deus não recebi nenhuma estocada de nenhum lugar, só elogios de pessoas que concordam. Isso é muito bom, né? Saber que tem gente que está Graças a pensando Deus. igual a gente, que nós não somos uma ponta fora da curva, né? Um ponto fora da curva. Graças a Deus. Graças a Deus. Era só essa intervenção. Obrigado. Obrigado, querido. Obrigado. Eu escutei muita gente falando que se sentiu representado, Antônio, que eu acho que graças a Deus. Eu tinha comentado justamente isso. Então, muita gente passou esse feedback para mim. Inclusive, eu vi um pastor que eu não acompanho, mas apareceu no meu YouTube, assim, na minha lista lá, criticando esse pastor que afirmou que você não é crente, né? E ele disse: eu não acompanho o Antônio, eu não sei muito do Antônio e tal, mas você agora é São Pedro para ser porteiro do céu, fulano de tal. E ele fez uma crítica muito contundente, eu acho que bem positiva. Ele disse: eu não acompanho o Antônio a fundo,
mas até agora eu não vi nenhuma incoerência do que ele falou, apesar de eu discordar do posicionamento político dele. Mas ainda vejo coerência na teologia dele e acho que você está profundamente errado em fazer uma afirmação grave de dizer que alguém não é cristão. No restante do pessoal do meu cotidiano, foi mais isso, que realmente se sentiu representado pela sua entrevista. Inclusive, eu me Graças senti... a Deus. Graças a Deus. Que bom, graças a Deus. Heloísa, sua vez. Pode desmutar aí, por favor. Depois o Felipe. Oi, gente. Boa noite. Na verdade, eu tive gratas surpresas. Eu fui abordada tanto no WhatsApp, em alguns... pessoalmente, né? Foi o tempo em que eu estava saindo da minha igreja, e um dos pastores, que é da base de ensino da igreja, me mandou a sua entrevista. Foi muito interessante. Olha. Me mandou essa entrevista. Você viu essa? Você viu essa? Essa é muito legal. Eu falei, vi. Acordei 2h15 da manhã, pôs despertador. Então, gostei muito. Ele já tem uma igreja aqui em São Paulo? Eu falei, não, ainda está no Rio, mas a gente chega lá. E outras tantas pessoas com quem eu já tinha compartilhado as ideias e que eu estava entrando para a rede e para a Igreja da Resistência, ficaram muito felizes e me parabenizaram e falaram, nossa, super, você está super certa, está no seu caminho mesmo. Eu gostei muito, eu fiquei muito feliz com a repercussão entre as pessoas que eu conheço. Que notícia boa, que notícia boa. Ó, gente, nós não precisamos ficar nesse assunto, não. Se quiserem mudar de tema, pode mudar. Felipe, vai lá, meu irmão. Vou tirar... Tá ouvindo? Se você tirar a máscara, melhora. Pode tirar a máscara, se não puder, tudo bem, mas se puder... Eu não vou tirar a máscara, não, porque eu estou aqui no hospital. Tá, é então. O seguinte... desculpa. É o seguinte, assim, uma coisa que... Eu tinha até anotado no meu caderno, mas tive que dar uma passadinha aqui, e eu gostaria de perguntar para o Antônio. Ele citou, assim, 3 pontos, né? A questão da intelectualidade, a teologia fraca e a pouca fé em Deus, né? Que às vezes as pessoas elas se perdem em relação a isso. E nesse caso tem pessoas que se perdem em relação a pessoas não cristãs e pessoas cristãs. E às vezes eu fico pensando, Antônio, que é uma coisa tão clara, né? Às vezes, assim, a questão da centralidade do evangelho. O que você acha? Que falta realmente uma revelação do Espírito Santo na vida da pessoa, tanto a cristã como a não cristã, para entender que Jesus tem a centralidade, Jesus realmente é o caminho, a verdade e a vida, é uma verdade tão simples e tão profunda, porque as pessoas têm dificuldade de entender nessa tríade. Que você falou, assim, que muita gente se perde. Felipe, na próxima aula eu vou falar sobre isso. E é um tema altamente polêmico, super controverso. Mas você sabe que cada campo de conhecimento tem a sua própria epistemologia, sua ciência do conhecimento, como, sabe, sua forma de se obter o conhecimento e de se verificar se o conhecimento obtido é verdadeiro, né? Então, a epistemologia, por exemplo, num campo de pesquisa como a história. O outro é o da biomedicina, o outro é da astrofísica, e o outro é o da Bíblia. Tem alguma coisa aberta aí. E o outro campo epistemológico é o da Bíblia. Então, a Bíblia tem uma própria epistemologia. E o que a Bíblia nos ensina é que, se o Pai não revelar Jesus ao ser humano, ele jamais se converterá. É diferente. Você pega, por exemplo, o crente e o incrédulo, você pega
sei lá, o agnóstico, o ateu e o cristão, você coloca num laboratório, eles vão estar ali diante do mesmo fenômeno e as suas visões de mundo não os impedirão de chegarem às mesmas conclusões, porque eles estão diante de um fato cuja realidade é esmagadora e que, para ser admitida como tal, quer dizer, como fato real, não demanda que o ser humano coloque de lado o seu interesse pessoal. É claro que a ciência pode ser condicionada por isso. Mas é aquilo. Qual é o interesse que eu tenho em negar a existência de uma nova estrela, de um novo asteroide, ou, sei lá, de uma outra causa para uma doença qualquer? Agora, quando se trata de Jesus Cristo, esse é um campo de conhecimento que demanda não apenas o bom uso do cérebro, demanda a mudança do coração. Porque esse é um campo do conhecimento que requer novo nascimento. Para você ver beleza em Cristo, é necessário que algo dessa beleza esteja em você, tenha sido dado pelo Espírito Santo, senão não vai haver correspondência. Quer dizer, o campo de conhecimento de Cristo requer afinidade de alma, e essa afinidade só o Espírito Santo pode dar. Não depende de quem quer nem de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Então, é aquilo, o apóstolo Paulo foi pregar no Areópago e houve quem se convertesse, e outros disseram, sobre isso nós vamos te ouvir numa outra hora. Sabe? Então, a própria vida pública de Cristo, você vê lá Maria caindo aos pés de Jesus, prestando aquele culto, e o fariseu, né, totalmente alienado ao que estava, alheio ao que estava acontecendo. Quer dizer, a mulher e um líder religioso diante do mesmo objeto de conhecimento, diante do mesmo fato histórico, diante do mesmo fenômeno espiritual. Quer dizer, o tratou com indiferença. Olha, eu entrei na sua casa, você não me deu água para os pés, agora já não estou nem mais falando de Maria, estou falando da pecadora. Não podemos confundir uma com outra. Você não lavou meus pés, ela, contudo, não cessa de banhar os meus pés com suas lágrimas, os enxugar com os seus cabelos. Você não me deu ósculo, ela não cessa de beijar os meus pés. Você não ungiu minha cabeça com óleo, sabe? E ela derramou o precioso perfume sobre mim. Então, como explicar aquela mulher desconjuntada diante de Cristo, você chorar sobre os pés de alguém? Eu não me lembro na minha vida de ter encontrado alguém que me causasse tamanha emoção. Sabe? E ali estava ela. E o fariseu achando que estava prestando um serviço a Cristo ao convidá-lo para jantar na sua casa. Em última análise, como explicar tratamentos tão diferentes dados à mesma pessoa? O Espírito Santo abriu o entendimento daquela pecadora para que ela visse beleza em Cristo. E se o Espírito de Deus não fizer isso, não há conversão. Então, qual é a tarefa da igreja? A tarefa da igreja é essa, fazer apologética, prega o evangelho, tenta convencer intelectualmente, apresenta as razões da esperança, conforme o apóstolo Pedro diz. Mas, em última análise, a pessoa só se converterá
se houver uma obra da graça. Né? Foi o sermão de domingo passado, retrasado, lá na ABI. Né? E vocês, o que dizem que eu sou? Ao que Pedro respondeu, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus vira-se para ele e diz: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem lhe revelou essas coisas, mas o meu Pai que está nos céus. Aí talvez alguém possa perguntar: mas Antônio, isso não é arbitrário? Olha, todo mundo veio se tornar espiritualmente morto. Incapaz, quer dizer, foi tornado pelo pecado, todos foram tornados pelo pecado, incapazes de ver a beleza do que é santo, a beleza do que é justo, sabe? A beleza do que é verdadeiro. Então, nós nascemos assim, é como se nós tivéssemos a carência de um sentido. Na verdade, é o seguinte: por isso que a Bíblia chama os incrédulos de cegos. Por isso que a Bíblia declara que a conversão significa você ter os olhos abertos, porque é um sentido que nós não temos. Quer dizer, é algo que foi atrofiado, que estava presente nos nossos pais e que nós perdemos. Quer dizer, os nossos pais, quer dizer, o primeiro casal, e que nós perdemos. E hoje nós só conseguimos recobrar isso, a capacidade de ver a beleza do belo, pela ação do Espírito Santo. Quer dizer, a regeneração antecede a conversão. Não há conversão sem regeneração. Primeiro, Deus faz o paralítico andar, mudando de metáfora. Depois, ele pede para o paralítico andar. Primeiro, ele ressuscita Lázaro. Depois, ele convida Lázaro para sentar à mesa com ele e almoçar. É um mistério, né? Não me peçam para explicar. Obrigado, Antônio. Obrigado, Nada, obrigado pela resposta. Nada. Mário, você abaixou a mão, né? Não, posso perguntar? Pode. Vontade. Como você sabe, eu estou sem os vídeos acesso, mas eu tenho uma pergunta dentro disso do pastor. O pastor Antônio Carlos tem falado sempre no Criador de Andrômeda, do universo, essa coisa toda. Pessoal, com essas novas tecnologias do James Webb, esses telescópios que estão no espaço, tem muitos ateus dizendo que cada vez mais estão chegando ao ponto primeiro da criação, do haja luz. Essa fala do pastor em cima desse movimento que tá atualmente nas redes da criação, de uma forma de nós termos um contato mais direto, falando que para a gente é o criacionismo e o pessoal crê no Big Bang, na explosão que criou o universo, a gente crê que Deus que criou o universo. Essa fala que o pastor sempre tem dito, até na entrevista do Bial, ele comentou isso, dizendo que o criador de Andrômeda, de todo o universo, é uma forma da gente converter também, pastor? Querido, eu penso assim que a pregação ela tem que ser original e o pregador demonstrar capacidade de declarar antigas verdades, mas de uma forma nova, de modo que as antigas verdades se tornem atraentes. Eu acho que é mais impactante eu falar assim, falar do criador de Andrômeda, do criador da Via Láctea, do que falar do criador do universo. A gente fala sempre que ele é o criador do universo. Então, eu procurei tornar essa coisa mais clara, essa coisa mais concreta, sabe? E outra coisa, e comunicada de uma forma nova.
E quando a gente fala de Andrômeda, fala da Via Láctea, de Centauros, quer dizer, das galáxias, nós estamos falando de coisas assim, né? De bilhões de estrelas, né? Então, os cristãos fazem uma declaração muito ousada, dizendo que a realidade última, viu, Paulo, disso tudo, o Criador, ele enviou seu filho para esse planeta. Isso é muito sério, né? Então, é isso. A minha intenção foi só falar de uma outra forma, alguma coisa muito antiga, que faz parte da tradição do cristianismo, que Deus é o único Criador dos céus e da terra. Só isso. Ok. Querido. Obrigado pelo Nada. esclarecimento. Nada, querido. Ok. Vou fazer uma pergunta que foi enviada na semana passada e eu não fiz. Foi o seguinte, um irmão tinha comentado sobre um livro que ele havia recebido, a questão de uma crítica à justiça social, e ele fez a seguinte pergunta: Antônio, você acha mesmo necessário que haja uma teologia para a missão integral ou somente a leitura do Evangelho bastaria? Achei a pergunta bem pertinente. Olha só, é aquela história, você precisar de uma teologia para se convencer que precisa cuidar do pobre é uma coisa tão estapafúrdia quanto você sair em busca de uma teologia para amar um filho, para amar a mãe e o pai. Eu não preciso de teologia para isso, isso é autoevidente. Então, deveria ser autoevidente o amor pelo pobre. Agora, a teologia pode ajudar do ponto de vista do fornecimento de um enquadramento intelectual para nós lidarmos com as ideologias que visam oferecer uma resposta para o problema da miséria humana, quer dizer, da miséria da humanidade, desses 1 bilhão de seres humanos que vivem abaixo da linha da pobreza, né? Então, ela pode também nos ajudar a entender que há uma dimensão política nesse cuidado pelo pobre. Sabe, isso aí, eu não acredito que, nesse sentido, o senso comum colabore para que a pessoa veja como autoevidente os cristãos agirem politicamente para cuidarem do pobre. Eu acho que isso aí demanda uma demonstração racional. Agora, cuidar do pobre, sabe, isso aí é autoevidente. O que me parece que se me afigura como não autoevidente, embora deveria ser, é que há uma dimensão política na missão da igreja, uma vez que muitos encontram-se na miséria em razão da privação dos seus direitos civis, políticos e sociais, né? Em razão de modelos político-econômicos, né? Isso é muito sério, muito sério. Aliás, hoje eu li uma coisa que me mexeu muito comigo. Lendo acho que o livro está até aqui comigo. Onde que foi parar o livro? A Condição da Classe Trabalhadora. Onde que eu botei esse livro? A Condição da Classe Trabalhadora, do Engels, o grande amigo de Karl Marx. E nesse livro, que é um clássico, um livro extraordinário, todo mundo deveria ler, ele fala sobre certos pecados que têm a ver com o sistema político-econômico, que pessoas são levadas a se comportar de uma maneira considerada pecaminosa por serem estimuladas pela economia, pelo modelo político-econômico, a se comportarem dessa maneira. Então, eu tenho lido livros que falam sobre aquele do Sennett, famoso A Corrosão do Caráter, que mostra os desvios de caráter que são causados pelo capitalismo. É uma coisa impressionante. Olha, para dar um exemplo, ontem o meu filho chegou, estava com o meu filho Matheus, que está hospedado aqui em casa, ele me mostrou uma mensagem recebida lá no grupo de WhatsApp da empresa dele, dando conta que uma pessoa que está acima dele, a qual ele não presta contas, mas que está no mesmo nível do chefe dele, que essa pessoa foi sumariamente, subitamente demitida. Aí meu filho falou: pai, assim funciona o mundo corporativo. Simplesmente o sujeito te anuncia
sem lhe ter preparado, sem ter conversado com você, sem tê-lo ajudado a perceber alguma área da sua atividade profissional, da sua vida profissional, que pudesse ser melhorado para você não ter que passar pela experiência da demissão. Simplesmente a pessoa vem e anuncia isso. O que eu percebo é que... Meu Deus, quanto eu poderia falar sobre isso? É que muitas vezes essas pessoas que tiveram caráter formado dentro do mundo corporativo assumem cargo de liderança na igreja e trazem essa cultura para dentro da igreja. E isso corrói as relações no corpo de Cristo. Então, é da natureza do capitalismo a competição. Ainda agora eu estava lendo esse livro aqui, olha. Estou preparando uma aula sobre ele. Os erros fatais do socialismo. Esse camarada aqui é o grande mentor do neoliberalismo. Todos os neoliberais seguem esse sujeito. Hayek, ganhador de prêmio Nobel, em 1974. E o que o Hayek diz é o seguinte, que não funciona para a economia de mercado a solidariedade, o amor ao próximo. Que se o princípio do amor ao próximo for seguido pelo capitalismo, o capitalismo simplesmente entra em colapso. Ele falou que o capitalismo funciona de uma tal maneira que nem o mérito ele... Eu fico vendo esse pessoal falando sobre meritocracia. O que o Hayek diz é que é da natureza do capitalismo. Isso está sendo falado por um amante, defensor do capitalismo. E ele diz, é da natureza do capitalismo fazer com que o que trabalhou duro fique para trás na corrida capitalista. Porque pode ter alguém que é mais capaz do que você, apesar de, depois de você ter dado tudo, vem uma invenção nova, aparece alguém que faz com que você simplesmente seja descartado. Então, eu poderia multiplicar os exemplos aqui de como que há doenças que são inerentes ao modelo capitalista. Muito embora seja um modelo também que, para cuja sobrevivência, algumas virtudes são necessárias. Naquilo que ele tem de mais luminoso, virtudes como honestidade, como pontualidade, como fazer as coisas com excelência, são de suma importância. Né? Confiança, respeito aos contratos, tudo isso é de fundamental importância para o funcionamento do capitalismo, mas que, ao mesmo tempo, em razão da sua natureza, simplesmente ignora virtudes como a virtude da solidariedade. Então, o capitalismo é isso. É um modelo de criação e destruição. Eu crio uma coisa e aquilo que eu criei destrói algo que passa a ser visto como obsoleto. O André diz o seguinte, na verdade, conheço algumas igrejas que o pastor é quem traz essa visão corporativa para as relações. A Maria Cécia colocou... Essa visão é importante que saibamos. Essa visão corporativa, veja só, ela é baseada num pressuposto intelectual, num princípio que rege o mundo capitalista. O foco é o lucro. E como, veja, não é a glória de Deus. O foco é o lucro. E porque o foco é o lucro, eu me comporto de uma determinada maneira. Por isso que Jesus disse que não dá para servir a Mamon e a Deus. Porque são deuses que pedem de você coisas diametralmente opostas. Mamon quer o seu culto, quer a sua sujeição a ele, Deus também. Essa relação na igreja, né, Antônio, pessoal, esse tipo de comportamento de valor na igreja, ele é bem destrutivo das relações, né? Destrói as relações de amizade, de
de companheirismo dentro da própria igreja. Né? Eu já vi pessoas se comportarem de uma maneira que se me afigurou como muito condicionada pelas profissões que elas exerciam. Eu já vi líderes tomarem na igreja as decisões que fazem parte do universo do mundo corporativo. É impressionante isso, impressionante. O que me faz também perceber que essas pessoas têm o seu caráter mais moldado pelos valores do mundo corporativo do que pelo evangelho. Ok? Paula está com a mãozinha levantada ali. Eu estou. É que o senhor comentou sobre a missão integral e no Brasil teve um movimento, né, bastante significativo. Inclusive, eu até achei o senhor participando de algumas pregações, algumas falas, alguns debates. Então, Ariovaldo Ramos, Neil Barreto, esse pessoal aí, Paulo Capelletti, de São Paulo. E me parece que esse grupo ele se desarticulou. O senhor sabe alguma coisa sobre isso? Como que está isso hoje? Eu sei. Não, é fácil responder isso, porque esse grupo, na verdade, ele foi montado, Paula, pelo pastor Ariovaldo Ramos. O evento era um evento do pastor Ariovaldo, ok? E ele convidava pastores que, em razão do seu discurso, poderiam dar sua contribuição dentro daquele modelo de cristianismo que o pastor Ariovaldo queria trazer para o nosso país. Então, ele me convidou e eu ia para lá uma vez por ano. Eu fiz isso talvez 3 ou 4 vezes, mas assim, sem estar em contato com ele, sem me encontrar com os demais congressistas, sem nunca ter parado para conversar com eles e pensar num projeto de poder espiritual, sei lá, sabe, de exercer uma supremacia sobre o movimento evangélico, de trazer uma coisa assim, quer dizer, de você trazer um modelo de espiritualidade para o movimento evangélico brasileiro. Nós nunca paramos. O senhor sentiu que essa era talvez a proposta desse grupo? Não, sim, era uma proposta. A proposta era a missão integral. Por que ele me chamou? Porque, para a minha geração, eu sou de uma geração abaixo do pastor Ariovaldo, a missão integral a gente não discutia isso. Nós só fomos discutir missão integral, sabe? Foi agora, recentemente, aí no século XXI, de 2000 e talvez 2010, 2013 para cá. Porque até então era como trindade, era como a divindade de Cristo, era um negócio autoevidente. Sim, eu sei. Está presente na Bíblia toda. Então, ele me convidava e eu aceitava o convite, como aceitei o convite durante anos para pregar na consciência cristã lá no Campina Grande. Mas não é uma crítica, não, senhor, viu, pastor Antônio? Não, eu sei, eu te conheço, Paulo. A forma como você me trata é uma raridade, né? Você me trata com muito carinho. Mas eu só querendo que você entender o ponto, é que eu durante anos preguei em Campina Grande num evento ultraconservador. E durante uns 3 ou 4 anos eu preguei nesse encontro do Ariovaldo, no qual eu fazia críticas severas ao PT, sem nunca ele ter pedido para que eu evitasse fazer aquelas críticas, sem nunca ele ter me repreendido. Ok? Agora, o que ocorreu é que quando veio a crise do impeachment, okay, do impeachment da Dilma, aquela escuta e tal, a prisão do Lula, o pastor Ariovaldo saiu em defesa assim, do Partido dos Trabalhadores, do Lula e tal, né? E aquilo causou um escândalo tremendo no seio da igreja, porque as pessoas acharam que ele estava mais comprometido com o PT do que com o evangelho, com o que é justo e tal. E estava confundindo missão integral com petismo. É o que as pessoas passaram a falar, né? E aí, então, diante da pressão toda exercida, o trabalho se dissolveu. O trabalho se dissolveu por conta de membros do grupo lá que frequentavam aqueles cultos da missão integral, da missão na íntegra, que era assim chamado, dos próprios pastores entrarem em discordância com ele. Então, houve entre nós quem não concordou com a forma como ele lidou com uma crise. Porque eu tenho para mim
que nos silenciarmos diante. Eu digo isso com tristeza, porque foi o partido mais social-democrata que eu vi no Brasil, ao lado quer dizer, ao lado do governo do Fernando Henrique Cardoso, né? O PT fez muito pelo pobre, mas você negar o mensalão e o petrolão sabe, simplesmente significa você perder totalmente a autoridade para condenar o que há de absurdo no bolsonarismo. Porque para você condenar, declarar, por exemplo, que não houve envolvimento do Partido dos Trabalhadores com o escândalo da Petrobras, você vai ter que explicar como que voltaram para os cofres públicos os bilhões que foram os bilhões enviados para o exterior por empreiteiros, réus confessos, que declararam, né, para a justiça brasileira que haviam corrompido membros do Partido dos Trabalhadores. Isso é fato. O mensalão, a compra dos votos dos deputados em Brasília, foi uma coisa escancarada. Não tem como. Isso aí, meu Deus, há muita evidência, há muita testemunho. Agora, é uma linha muito tênue, né? É uma linha muito tênue entre, sei lá, a pessoa não se envolver com essas questões aí políticas de maneira inadequada. É uma cilada muito sutil, né? É uma pena. Eu acho que a coisa mais difícil, por exemplo, é você bater em quem você gosta. Eu entendo a cabeça desses amigos, desses irmãos, porque, assim, embora eu não me imagine me comportando como eles se comportaram, porque eles viram o PT fazer muito pelo Brasil. Foi muita gente tirada da miséria, isso é irrefutável. Mas você se silenciar quanto a esses escândalos significa você perder totalmente a autoridade profética, sabe? E eu tenho testemunhas oculares, né? Eu tenho um amigo, uma das pessoas mais admiráveis, que era da Petrobras, ele viu tudo, escancarado, viu tudo. E não apenas isso, como o aparelhamento da Petrobras, com a retirada de cargos técnicos da Petrobras para se colocar dentro da Petrobras liderança sindical e tal, gente que trabalhava em porta de fábrica. Então, deu no que deu, né? Infelizmente. Obrigada, pastor. Nada, querido. Segue aí o Felipe, depois o Pedri. Podem, na sequência aí, tá? Felipe, depois Pedri, por favor. Oi, tá dando para me ouvir, Antônio? Tá sim, Felipe. Tá com um pouco de ruído, mas tá dando para ouvir. Eu considero o senhor como um calvinista centrado no Evangelho. Uhum. Assim, eu vejo que muitos progressistas da teologia, assim, mais progressistas na teologia, gostam muito do senhor, como a Paula citou, o pessoal da missão integral. Eu conheço um pastor que gosta muito do senhor, que é o Brega, do Caminho da Graça. Gente boa. Né? Não, ele é uma das melhores pessoas que eu já conheci no meu evangelho, em 23 anos. E ele tem uma pegadinha um pouco mais liberal, mas eu amo ele. Mas assim, eu vejo assim que quando o senhor fala das causas sociais, atrai muito esse pessoal, né? E às vezes eu fico pensando que as pessoas que confundem o senhor com essas pautas mais progressistas, né? É complicado, né? A pessoa pega uma parte, a falta de simetria, como o senhor disse, né? Olha, querido, eu entendo o que você está falando. E, de fato, eu acho que algumas pessoas elas estão equivocadas ao meu respeito, porque, ao me verem defendendo essas causas, elas são levadas a crer que eu sou liberal em teologia, que eu sou progressista. Eu não sou nenhuma coisa nem outra.
Eu posso me considerar, em teologia, um calvinista clássico. Eu subscrevo a Confissão de Fé de Westminster e sou um amante das Institutas de Calvino. Eu creio na inspiração plenária e verbal da Bíblia, e com relação a algumas dessas questões de ética privada, eu tenho uma posição considerada conservadora. Sabe? Só que muitos progressistas sabem disso. E não é à toa que muitos deles não divulgaram a entrevista com Pedro Bial. Que, na opinião de não poucos, seria dar crédito a uma pessoa que é uma ameaça para o movimento progressista. Bom, por exemplo, eu não sou marxista e tenho críticas severas a fazer ao comunismo. Então, você acaba ficando assim, muito isolado, porque eu tenho fascínio pelo pensamento de Marx e críticas severas a fazer ao marxismo, sabe? Então, tem esse discurso da justiça social, sou um social-democrata, e vocês sabem que a social-democracia aqui é confundida com o comunismo, falo sobre o pobre. Quando eu disse, por exemplo, no Pedro Bial, aliás, até hoje eu não vi a entrevista, e não vou ver, mas eu soube que eu falei que o chamado da igreja, aliás, pegaram o sermão meu, não é para mudar a orientação sexual das pessoas, mas para pregar o evangelho. Com isso, eu não estou apresentando uma visão relativista sobre a sexualidade humana. Longe disso. O que eu estou dizendo é que eu sou cético quanto à possibilidade da igreja prescrever a sua ética sexual para não cristãos e não cristãos se submeterem a essa ética. Se os cristãos têm dificuldade de manter esse padrão moral, imagine quem não nasceu de novo. Esses dias eu falei isso para um conservador clássico. Falei para ele, me fale aí sobre sua sexualidade, como é que você lida com isso? É fácil? Com Bíblia, com Espírito Santo, com tudo? Ele virou-se para mim e disse, não, todos nós somos sexualmente quebrados. Eu falei, agora imagine para o não cristão. E vocês ficam aí nas redes sociais infernizando a vida com a ética dessa gente, com a ética sexual cristã e tal. Isso é coisa só para regenerado. O próprio Jesus falou, quando ele falou sobre a ética do casamento, isso aí, Deus tem que dar isso para o ser humano, senão o ser humano não vive. Ok. A Maria Ceissa faz um comentário aqui, Antônio, muito interessante. Ela diz o seguinte, a consciência cristã já não a vejo cristocêntrica. No auge da pandemia, em lives, eu observei alguns escorregos em defesa pelo bolsonarismo, pelo Bolsonaro. Quer dizer, é o oposto do que você falou, né? Houve uma transformação da missão na íntegra. Por outro lado, pelo que ela diz, também houve uma contaminação da consciência cristã. Olha, quando eu ia na consciência cristã, o pregador que teve mais mensagem consumida lá era eu, sabe? E eu ajudei a construir aquilo. Então, eram lágrimas, gente quebrantada, era um negócio impressionante. Até o momento que eu comecei a condenar, isso que eu estou condenando até hoje. Aí passei a ser visto como comunista, como progressista e tal, e aí fecharam as portas para mim, se ao menos terem parado para conversar comigo, para me falar sobre os motivos pelos quais não me queriam mais lá. Muito embora sair do carnaval do Rio de Janeiro para ir para Campina Grande, deixando minha família aqui, sabe, ainda mais agora com a internet, que eu falo daqui e a coisa vai para o país todo, sabe? Não é alguma coisa que me fascina, sabe? Mas eu ia lá de boa vontade, era muito bem tratado com muita cordialidade, sabe? E na época eu julgava um evento importante devido à quantidade de gente do Nordeste que aparecia lá para ouvir os pregadores. Mas daí a coisa tomou esse rumo, sabe? E aí eu só posso lamentar. Porque no Nordeste você não falar sobre desigualdade social, sobre distribuição de riqueza, meu Deus do céu,
Você, no Nordeste, negar o que o Partido dos Trabalhadores fez pelo sertanejo, pelo pobre, é muita iniquidade. É muita iniquidade. Eu, que não sou nordestino, tenho um profundo respeito pelo que o Partido dos Trabalhadores fez por aquele povo. O que nenhum outro partido fez pelo sertanejo em toda a história do Brasil. Ela fala aqui, Antônio, pelo comentário dela, então nós temos duas contaminações políticas, né? Por um lado da missão na íntegra, esse lado mais progressista, e da consciência cristã, o lado mais conservador, quer dizer, você ser independente acaba desagradando os dois, né? Não, eu vou dizer, é uma batalha. Nós estamos diante de uma batalha teológica, espiritual, intelectual, moral, sabe? Uma batalha terrível. Porque, de um lado, nós temos o neoconservadorismo radical americano, ligado ao Partido Republicano, que entrou no Brasil. Ele veio com essa moral americana associada ao neoliberalismo. Isso veio com tudo e levou o protestantismo brasileiro. Sabe? Isso aí é o Corinthians. Então, vamos pensar, vamos comparar a torcida de futebol. O movimento progressista dentro das igrejas evangélicas é a Portuguesa de Desportos. Sabe? O Corinthians, quer dizer, o América, o Flamengo, é isso aí. Sabe? Agora, o duro é que entre aqueles que fazem críticas ao bolsonarismo, a esse conservadorismo, entre aqueles que defendem a missão ao pobre, há não poucos que dão tratamento à Bíblia, que é o mesmo que os europeus deram no final do século XIX e no século XX, que acabou com o cristianismo na Europa. Então, não demonstram reverência pela Bíblia, sabe? E não os vejo pregando sobre o Cristo que veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados. E os vejo dando um tratamento a certas porções éticas das Sagradas Escrituras que simplesmente acabam com o cristianismo. Eles relativizam algo. A desgraça em teologia é o seguinte, que quando você faz uma afirmação aqui, sabe, você é forçado, por uma questão de integridade intelectual, em fazer com que aquela afirmação sirva de princípio regulador da sua interpretação da Bíblia em outras passagens. Muitas vezes você relativiza aquilo que não gosta, sabe, mas sendo forçado a relativizar também aquilo que você aprova. E isso é trágico. Por exemplo, você pega a ética sexual do apóstolo Paulo lá em Romanos e você relativiza aquilo. Ora, com que autoridade você diz que aquele discurso foi culturalmente condicionado? O Romanos 12, esses dias eu vi um progressista dizer que o apóstolo Paulo apoiou o nefasto regime do Império Romano. O que é isso? Se ele fez isso, por que eu deveria estudar o apóstolo Paulo? São tempos difíceis. E, às vezes, Eu estou cansado de ver, por exemplo, pessoas escreverem nas redes sociais o que eu aprovo, mas eu não me juntar a elas, não as apoiar, em razão do fato delas relativizarem o que é inegociável, no meu modo de ver, para a fé cristã. E outra coisa, né, de você querer enfiar a goela abaixo o marxismo como instrumento de análise das transformações sociais, por excelência. Eu acho que o marxismo é uma ferramenta extraordinária para análise de transformação social, mas longe de nos ajudar a entender o todo. Okay. A Maria Ceiça quer completar a fala dela, que eu li. Pode ficar à vontade, pode completar, por favor. Obrigada. É o seguinte, eu participei muito tempo do Consciência Cristã até 2020, eu acho que ainda não peguei você, pastor Antônio.
Eu acho que o Shed foi um dos que eu ainda peguei lá, e esses outros que estão. Mas em 2020, que foi o ano que começou, eu ainda fui. E a gente já sentiu uma política, porque foi levado Dallagnol para lá, né, para fazer a parte dele, quer dizer, ali já começou. E quando veio a pandemia, nas lives, os pastores deixaram muita brecha. E dessa turma do Coalizão do Evangelho, desse grupo, eu já identifiquei, todos são bolsonaristas, porque deixam, às vezes, no púlpito é uma coisa, mas nas suas redes, em algumas lives, deixa isso. E um dos meus artigos que chegou a eles, a resposta é simplesmente porque Bolsonaro é pró-vida. Essa é a resposta dos pastores. Então, assim, eu hoje não... Lá nas pregações, tudo bem, prego o cristianismo, mas a postura, de um lado, é bem diferente. É isso que eu estou observando. Essa coisa do pró-vida, meu Deus do céu, isso é de uma hipocrisia que não tem tamanho. Sabe? É uma hipocrisia. Esse discurso, eu fico a pensar quantas mulheres declinaram da decisão de abortar por causa dessa forma, sabe, de se tratar dessa questão tão séria. É um negócio absurdo. Bom, vamos lá. Tem o Pedri, depois o Aliel e a gente encerra. Tá bom. Vou encerrar aqui que meu filho está me esperando para jantar. Vai lá, Pedri, depois o Aliel. É bem breve. Eu assisti um podcast que você fez com o Bebeto Araújo, há um ano atrás, mais ou menos. Sim. O Bebeto é meu amigo. Amo demais o Bebeto. Gente boa demais. Amo demais o Bebeto. Aqui em Curitiba, né? E você fez um comentário que eu queria que você explanasse um pouquinho melhor sobre a gente... Também, as formas, você fez um comentário como podemos ser ativamente nas questões sociais. E aí você pode, questões de ONG, você pode se filiar a ONG, você pode criar algum trabalho, tal, você pode ir a algum movimento social, você pode também se filiar a algum partido político e ser ativo. Em meio a tanta burocracia, não sei qual é a palavra que eu utilizaria em referente aos partidos políticos, como que a gente, como cristão, poderia estar ativo no político diante desse cenário, assim, como você já havia comentado, tanto da Missão na Íntegra, que também eu tenho um respeito muito pela Missão na Íntegra e entre a consciência cristã. O envolvimento político ele é fundamental. A igreja tem que saber, a igreja, eu estou falando não como instituição, mas os seus membros, que para mudarmos o país nós temos que ter um pé na rua e um pé dentro das instituições políticas. Então, nós temos que estar nas ruas, despertando a consciência das pessoas, protestando, pressionando o poder público, aumentando a massa crítica. Agora, as mudanças elas ocorrem dentro das instituições políticas. Então, é muito importante que os cristãos se envolvam com política partidária. Os cristãos, não as igrejas, porque no seio das nossas igrejas há pessoas que têm os mais diferentes pontos de vista sobre política e economia. E esse pluralismo tem que ser respeitado. Então, a igreja se envolve. Foi por isso que eu deixei a Igreja Presbiteriana da Barra, porque era evidente que os membros eram contrários às manifestações que eu fazia contra o governo Bolsonaro. Aí eu falei, não dá mais para eu aguentar, não tem mais como conviver com isso. Sabe? Então, eu sugiro que se envolvam, e é claro, você vai ter que engolir muito sapo. E é claro que você vai ter que praticar o princípio da cobeligerância, de estar ao lado de pessoas que divergem da sua visão de mundo, lutando por agendas que são comuns. Isso acontece, sabe? Então, eu estimulo os cristãos que se sentirem vocacionados a se candidatarem. É uma forma gloriosa, santa de servir a Deus. Calvino diz nas Institutas que é a vocação mais santa que existe.
por causa da abrangência dos seus efeitos, né? Da quantidade de gente que é beneficiada com o exercício de uma atividade política honesta. Última pergunta. Aliel, à vontade, querido. É a última pergunta. Beleza, boa noite. Pastor, só uma dúvida, fugindo um pouco desse tema, eu tenho buscado assim conhecimento de Deus, né, e tal, mais intimidade. Eu queria saber a opinião sua, que eu vejo muito os pentecostais e carismáticos, né, falando que são muito edificados em oração em línguas, né? Mas a gente sabe, pelo menos a oração física, mental mesmo, e a palavra, usar a palavra mesmo, ler a palavra, né, edificam mesmo, né? Então eu queria saber assim, que peso você dá para oração, palavra e sua opinião sobre essa glossolalia, né? Olha, se nós pegarmos a história do cristianismo, nós perceberemos o seguinte, que os cristãos que mais marcaram a vida da igreja e da sociedade até mesmo como um todo, foram cristãos profundamente apegados às Sagradas Escrituras e à vida de oração. Né? Pouco se fala em línguas estranhas, que mostra, portanto, que dá para viver sem elas. O que não dá é para viver sem Bíblia e sem oração. Então, as línguas estranhas, elas edificam quando você as interpreta. Se você não as interpretar, sabe, não há fruto, porque não há nada que possa entrar na mente, no coração, sem antes ter passado pela mente. Deus opera assim, ele respeita a constituição humana. Nós fomos feitos assim. Nosso coração não consegue se regozijar com aquilo que a mente não entende, não aprova ou ignora. Então, se não houver interpretação, é de pouca serventia, vamos assim dizer. Né? Agora, oração não dá. Sem oração e Bíblia... Quer dizer, a oração e a Bíblia representam o que a atividade... Entendo o que eu vou lhes dizer, a ilustração é pobre, mas talvez ajude a entender o ponto. Você tem a prática da atividade esportiva e o preparo para a prática da atividade esportiva. Então, você tem o atleta em campo e você tem o atleta fazendo exercício aeróbico, exercício de musculação. Então, você tem a prática do cristianismo e o preparo para a prática do cristianismo. O preparo para a prática do cristianismo significa separar um momento para ficar sozinho, solitude, significa ler as Sagradas Escrituras em espírito de oração, significa orar, significa meditar, significa contemplar a face de Deus, significa ler os clássicos da literatura cristã. Eu acrescentaria isso boa música, a música me faz um bem enorme, especialmente Bach, né? Ter comunhão com os irmãos da igreja, participar da ceia do Senhor, sabe, ouvir a pregação da palavra de Deus. Sabe? Então, são formas de você se preparar para a prática do cristianismo. Não tente viver do cristianismo sem esse preparo de bastidor. Tá bom? E, gente querida, eu vou ter que parar por aqui, que marquei com meu filho querido de nós jantarmos e tomarmos um vinhozinho. É pecado tomar um vinhozinho agora à noite? Então, nós vamos jantar e tomar um vinhozinho e dormir. Tá bom? Espero que Deus tenha abençoado a vida de todos. Eu achei essa noite bastante rica. Eu gostei muito da noite anterior, de quarta-feira passada, mas ao tratar do tema do aborto, eu fiquei muito preocupado, sabe, disso se tornar público, disso vazar, de entrar um hacker, aí sei lá, e eu ser pego falando sobre esse tema sem apresentar o fundamento daquilo que eu penso. Né? É isso. Tá bom, meus irmãos queridos? Que Deus os abençoe e os guarde. Tá? Eu estou preparando agora uma aula, a próxima aula vai ser sobre epistemologia cristã, tá bom? Então, a última foi sobre a meta da revelação, e agora eu vou falar sobre epistemologia. Tá? Estou aí, produzindo material durante a semana inteira,
E vamos nos falando. Eu amo visitar lá o nosso grupo de WhatsApp. Está uma comunhão muito preciosa. E eu lamento só não ter mais dessa comunhão com um número maior de pessoas. Aprove a Deus que fosse com vocês. Eu não tenho mais essa relação com ninguém, só com vocês. Tá? Fiquem com Jesus. Uma boa noite. Boa noite, pessoal. Muito obrigado a todos, hein? Deus Boa abençoe. noite, tchau, tchau. Até logo. Boa noite. Tchau, Tchau. Boa noite, boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, boa noite.